Aqui é o povo que vai trabalhar com a economia solidária, é onde a gente for fazer. Bom dia, coletivo PT. Fala, Moisés. Ó, velho, tem isso também, né? Eu vou pegar o gel que ele passa nesse cabelo aqui e passar no meu. Ô Éder, vamos começar? Pessoal, vamos iniciar para valer. A gente vai fazer uma reunião bem rápida, né? Vamos fazer uma reunião bem rápida. Ó, tem 2 ventiladores. A gente vai... Tá ficando chique. Nós vamos fazer uma reunião aqui bem rápida, até porque tem gente que vai fazer ainda o almoço em casa. Né? E depois uma das coisas que a gente vê lá no final é que hora que a gente vai fazer essa reunião nos finais de semana. Tem gente ponderando fazer à tarde, porque faz um almoço... Não é melhor, muito calor à tarde. Vamos ver a disposição de todo mundo. Eu acho que é melhor, né? Porque tem gente que tem compromissos em casa também, que às vezes dificulta. Está vindo aqui. Quer fazer um almoço, complicado quando a gente convida, porque sempre tem uma visita para almoçar, e eu já falei, traz a visita para amanhã, Seba! Rapaz, esse óculos escuro, um dia eu vou ter um desse, né? Então, mas vamos iniciar. Eu acho que é uma última reunião do ano, acho que não dá para fazer mais uma reunião esse ano, porque daqui a pouco todo mundo está envolvido com as famílias, festa de Natal, Ano Novo, né? O Nelson vai estar na Bahia, eu vou continuar trabalhando como sempre no Ministério, porque, né, enquanto o Nelson sempre se diverte, eu sempre trabalho, foi sempre assim, né? Então, eu vou estar no Ministério lá, para tocar as coisas, e, né, eu tenho que voltar, inclusive, segunda-feira, vou ficar Natal, tudo trabalhando. Estou assumindo o ministério hoje, hoje eu sou ministro. Certo, mais uma vez. Isso já foram algumas vezes, né? O Marinho viaja, está na Alemanha com o presidente Lula, está lá discutindo a COP28 e a preparação lá para o G20. O ano que vem a G20 será no Brasil. Então, nós teremos 238 reuniões no Brasil, discutindo todas as áreas que vocês possam imaginar, né, com todos os países envolvidos na G20. Então, vai ter um seminário sobre o trabalho, vai ter sobre meio ambiente, economia, a questão de direitos humanos e inclusão social, industrialização, enfim, tem uma agenda extensa do G20 que vai acontecer o ano que vem. Rio, São Paulo, Ceará, Bahia, Santa Catarina, né, e outros estados, e Brasília terão eventos do G20. Né, a ideia está se discutindo de ter um evento pro movimento social também, participado do G20, não só os chefes de Estado, né, mas a gente está calibrando isso muito bem, discutindo como fazê-lo, né? Então, serão eventos mais mesmo de debate político, né, de protocolos a serem assinados. No trabalho nós queremos reforçar a ideia do trabalho decente,
né, da reconquista dos direitos. Então nós queremos fazer uma paralela aos chefes de Estado, com as centrais sindicais e os sindicatos de todos os países que fazem parte do G20 para poder debater isso, né? Mas faremos algo, vamos dizer, dentro dos espaços públicos, dentro assim, das instituições que a gente tem, procurando envolver OIT, Banco Mundial, tal, também com os espaços deles, as empresas públicas, para ter o menor custo possível nesse evento e a gente poder sair com um baita protocolo. E aí, isso começa a partir de uma reunião técnica em dezembro, já, uma primeira, mas é virtual, uma primeira reunião técnica com todos os países agora em dezembro. Aí fevereiro, março, abril, maio, junho será do trabalho, a grande conferência do trabalho será em junho no Ceará, vai ser no Ceará lá, né? Meio ambiente, está vendo se faz Belém ou outra região ainda, e o presidente Lula fecha assinando os protocolos do G20 em novembro do ano que vem. Então vai ser um ano de muito debate internacional, de inserção do país, quer dizer, consolidação, na verdade, da liderança internacional do presidente Lula, que tem sido muito importante, essa liderança dele, tanto para fora, né, tem uma expectativa muito grande lá fora a respeito do presidente Lula. Eu pude sentir isso na pele, quer dizer, aquela expectativa que vivemos aqui, vivenciamos aqui, né, do Lula ganhar a presidência da República, e agora as coisas vão melhorar porque o Lula vai ganhar. Vocês não têm ideia, né, do que é lá fora, principalmente dos países mais pobres, né? Quando eu fui em Angola, a palavra de ordem era nossa aqui, o Lula voltou, né, com essa expectativa, com isso que envolve a palavra, né, não é uma palavra em si, essa expectativa em torno do Lula voltou, de ter cooperação internacional, de ter troca de tecnologia, né, do Lula poder liderar os países, né, para buscar inclusive recursos dos países mais ricos, os coletivos de cultura possam ter independência para tocar a sua vida, que as mulheres possam se organizar, mesmo quando são chefes de família, para ter uma renda, para ter um trabalho, porque só essa autonomia, né, quando a gente fala de autonomia, para ter autonomia da vida, para ter autonomia da cabeça das decisões, só tem autonomia quem tem autonomia financeira, né? Quem é dependente financeiramente ou do Estado ou de qualquer situação, ele não consegue ter independência para decidir o que quer, porque ele fica preso às necessidades, né, financeiras. Vejo isso toda semana no resgate dos trabalhadores análogo à escravidão. Certo? Quando você pergunta por quê, porque ele não teve alternativa. E quando é pior, você encontra um que foi resgatado 2 vezes, né? Aí ele fala, por que você voltou? Porque eu não tinha alternativa. Né? Porque não tem 2 vezes. Ele não tem alternativa. Então vai lá, ou é isso ou você passa fome. Né? Ou você se sujeita ao trabalho escravo, né? Ou você não vai comer. Como é também em casa, né? Às vezes uma companheira que está sendo motivo de agressão do marido, etc, etc. Então, ela tem os filhos, ela fala, como é que eu vou sair de casa, vou viver como? Não, mas nem isso, mas estou falando da questão da independência. Então, gente, nós vamos organizar aqui, né, o coletivo aqui para atuar muito firmemente nessas áreas. Esse é o caminho. Quem quiser ser empregado, espero que a gente gere emprego formal, mas o fundamental, inclusive, para a gente romper a precariedade
enfrentar uma correlação de forças que não é boa no Congresso, é a gente promover a organização e a autonomia do povo, das pessoas. Que eles tenham condições de gerar renda, né, gerar recurso, ter independência para poderem tocar a vida de cada um. É isso que nós vamos apresentar um projeto aqui a partir do início do ano que vem. No Ministério do Trabalho a gente está formatando, já está no final, na verdade já tem o projeto formatado, é que não adianta a gente tentar iniciar esse agora no final do ano e parar 20 dias para retomar depois, né? Mas é isso, envolvendo todas as áreas que a gente possa envolver. Cooperativas, economia criativa, tecnologias a serviço da maioria, não tecnologias para explorar a maioria, então tem um viés de tecnologia. Não estou falando que amanhã, do ano seguinte, daqui 2 anos, 3 anos, está tudo resolvido, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente quer iniciar um processo, né, para poder buscar essa viabilidade. A questão a gente fez um processo aqui, né, da candidatura da Ivone, nós fizemos algumas reuniões, algumas deram certo, outras não. Algumas eu fui, porque eu estava em São Paulo, outras eu não consegui ir. Mas é importante que o ano que vem, né, a gente retome isso com muita força. E que cada um de nós comece já a pensar o que é possível fazer o ano que vem. Não deixar o ano que vem para começar a pensar no que vai fazer. E a gente faria uma reunião de janeiro diferente, né? Vamos fazer uma reunião em janeiro diferente. Não sei se é aqui, talvez outro local um pouco maior, para a gente fazer uma reunião de planejamento, né? Como a gente sempre fez no passado e depois a gente desaprendeu. Toda vez que a gente fez o planejamento e seguiu o planejamento, a gente conseguiu. Esse coletivo aqui conseguiu. Depois a gente perdeu o hábito, né, de fazer planejamento, de colocar ao longo do tempo o que a gente quer fazer, quais são as tarefas de cada um, ter mecanismo de acompanhar se as coisas foram feitas. Então, não é possível que a gente tenha desaprendido, né? É que a gente deixou de lado um pouco as coisas que a gente já sabia e outras coisas novas que possam surgir. Então, a proposta é que em janeiro, né, a gente vai ver uma data aqui comum de todo mundo, a gente possa fazer esse planejamento e programar o ano que vem. Todas aquelas questões que eu falei com vocês estão virando agora no final do ano. Como eu falei, era um momento de reconstrução. O ano que vem, vamos dizer, é um ano de mais autonomia nossa. Eu acho que a gente vai poder tocar as coisas aí. Como sempre, falei muito. Todo mundo fala a respeito e efetivamente a gente acaba não sabendo o que é. Mas o quanto compromete, por exemplo, o orçamento, taxa de juros? O Banco Central mudando para a presidência vai favorecer, enquanto isso pode favorecer em termos de orçamento. Segundo, existe possibilidade de investimento em área social com essa eventual troca. Terceiro, indústria. Nós estamos, o Brasil está passando por um problema de indústria, nós estamos criando empregos na indústria. Isso também pode favorecer em relação a isso ou não? Porque tudo está girando em termos do Banco Central, né? No que diz respeito, por exemplo, a dinheiro. E aí, por último, a gente está vendo a desoneração da folha de pagamento que está sendo discutida, né? O quanto isso vai modificar o orçamento, se a perspectiva é positiva. É isso que eu queria saber de você. O que você tem no pensamento do Não, gente, reduzir a taxa de juros é bom para todo mundo. Para o governo, aumenta a capacidade de investimento do governo, porque o governo paga títulos da dívida pública, né? O governo tem dinheiro que paga juros, correção monetária e tal, que ele captou também no mercado. Então, isso altera substancialmente o orçamento. Mas o fundamental que não é o orçamento. O fundamental é que altera a economia, né? Ninguém consegue investir, né, em emprego, na produção, com a taxa de juros dessa. Ó, se você tiver 100 mil reais, hoje, né, o que você prefere? Você ganhar
12,50, mais 3, 15,50, dependendo de aplicar, vai, 15% por mês, ou você abrir um negócio que você não vai ter esse retorno de imediato. O cara aplica no banco, o cara não aplica na geração de emprego, o cara não aplica no investimento da produção. Então, a taxa de juros é isso, é um crime. É a maior taxa de juros do mundo, está entre as maiores do mundo. Isso é um crime. Então isso é por isso que a gente fala, tem que baixar a taxa de juros. É agiotagem o que fazem no Brasil. 78% da população está endividada. Eu não vou perguntar aqui para levantar a mão quem tem dívida, né? Entendeu? É só perguntar aqui. Entendeu? Porque e não é só, viu? E não é o problema ter dívida. Assim, o incrível é o seguinte, nem aqui o capitalismo é capitalismo como deveria ser, né? Porque no mundo todo a dívida, se faz dívida no capitalismo para adquirir patrimônio, para gerar riqueza. Mesmo pessoal, o cara faz uma dívida para comprar uma casa, né, para adquirir um patrimônio. Isso é a lógica do capitalismo. Aqui se faz dívida para comer. Entendeu? Aqui se compromete 45% do salário da pessoa, né, para ela poder passar o mês seguinte. Há um juros absurdo. Cartão de crédito, 400% de juros no cartão de crédito. Qualquer lugar do mundo, quem praticasse isso era preso. Né? Aqui não. Então, é isso. Pela ordem aqui. Aqui, ô Elis. Tem que pôr mais um ali. Vamos lá. Chico, pegando a fala que você fez desde o começo da importância de nós nos elegermos agora para prefeito, é justamente por tudo que nós temos passado de 2016 até aqui e tudo que a gente tem colhido e tem acompanhado. E muitas experiências que nós tivemos pessoal, com a ONG. Minha mãe faleceu de câncer sem ter acesso à quimioterapia porque ficou esperando. Ou seja, N coisas que nós passamos, isso torna cada vez mais importante o nosso trabalho, mesmo porque agora, por uma coincidência, a gente acabou descobrindo que crianças refugiadas foram tuteladas pelo Estado, estavam num abrigo, sem nenhum suporte. A gente descobriu, correu atrás dessa criança. A Zara fez 18 anos na sexta. Na sexta colocaram a Zara dentro do carro, mandaram ela lá no abrigo, Casa de Acolhida, lá de CAT. Mandaram a menina pro CAT lá no raio do parto, sem falar com ninguém, sem ter acompanhamento, sem saber de nada. Aí a gente vai lá, busca a menina, traz. E aí quando a gente começa a se deparar com essa questão dos refugiados, das crianças tuteladas por esse Estado golpista, liguei pro abrigo. Falei, precisa de alguma coisa? Como que tá as crianças? Não precisa de nada. A Zara chega em casa e fala, eu fiquei 5 meses, ela não fala português, eu converso com ela pelo tradutor do Google. Ela falou, fiquei 5 meses comendo arroz e feijão. Como assim, arroz e feijão? Ela, arroz e feijão. Eu falei, não tinha nada a mais? Ela, de vez em quando. E isso acontecendo literalmente na rua de baixo da minha casa. Então, a importância da gente estar acompanhando, participando do que tem no bairro, participando das políticas do bairro. O que tem? Nosso bairro tem o quê? Porque normalmente a gente fica no nosso espacinho, mas lá quem comanda é o cara do PSDB, é o cara de lá. Então a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro, a gente não sabe como que a gente pode acompanhar as pessoas que estão sendo assistidas, né? Então, para mim, quanto militante e quanto ativista, o ano que vem, para mim, é fundamental por tudo que nós passamos na pandemia, com as pessoas que morreram, com as pessoas que ficaram sem alimento, com essas crianças que estão chegando até nós, com essas pessoas refugiadas que estão vindo, a gente não sabe o que fazer. E como o Chico falou, se a gente não trabalhar para eleger e criar uma política, a gente vai ficar patinando como a gente está desde 2016. Pode? É o seguinte,
depois da pandemia, o pessoal investiu e se afastou. Só que em todos os bairros tem conselho participativo, conselho de saúde, conselho de idosos, conselho, todos. Só que ninguém quer participar. Falo isso porque eu participo do conselho como trabalhadora da saúde em Guaianazes. Uma reunião que era para ser para a comunidade, tinham 2 moradores, o restante eram todos da OAS. Detalhe, a OAS não libera todo mundo no horário da reunião. Então, quer dizer, tinha 4 gatos criados para uma reunião de âmbito que era para resolver muita coisa. Então, a população não se... Por quê? É muita coisa. Ah, partido tal, faz isso, faz aquilo. O pessoal desgostou. Eu vou lá, eu bato, eu grito, eu falo. Gente, tem que fazer. A gente tem que correr atrás. É o nosso. O Chico, político que está lá, ele vai colaborar. Mas é o nosso que está na reta, é a gente que tem que correr atrás. Assim, você falou dos senadores, é super preocupante, né? A gente vê esse Congresso extremamente conservador, né? Que inviabiliza boa parte das políticas sociais, da governabilidade, né? Então, assim, eu percebi esse ano que assim, o PT, de uma maneira geral, reagiu um pouco e fez uma campanha mais aberta, porque parece que existe um certo pega o Nordeste inteiro. Tem nós temos poucos representantes, deputados estaduais, senadores, e o Lula, por exemplo, o PT é muito forte, e a gente não consegue vencer essa barreira de fazer um congresso mais de vanguarda e tal, né? Isso é um problema sério, né? Eu acho que a gente tem que jogar muito peso nessa questão da politização. Não tem jeito, se não discutir essa politização, e dos jovens principalmente, deu o que aconteceu na Argentina, com a miséria que está acontecendo, e boa parte do que elegeu aquele louco, o Milei, é jovem, isso tá. E o bolsonarismo está forte, continua de uma certa forma, porque a gente não consegue quebrar em boa medida, e o cara não é preso, não é, sabe, estar em campanha e qualquer coisa. Agora, existe o perigo ainda do Trump ser eleito lá nos Estados Unidos, que vai ser um problemão para nós, porque ele é ditador e vai fortalecer Israel com aquela política genocida, vai fortalecer Milei, Bolsonaro e a família. Olha essa situação, se a gente não partir para essa politização, e eu sei que a dificuldade de criar emprego para os jovens, de politizar esses jovens que fizeram faculdades com a gente, de avançar nessa discussão para eles entenderem melhor, esse é um grande... E a gente que atua em cultura, essas coisas, é fundamental, mas o governo tem que estar atuando e quer queira, não tem que arranjar emprego, possibilidade, mas fazer a discussão sempre política, que eu acho que é interessante. Tá? O pessoal aí, não se sinta intimidado com Moisés. Isso aqui é para nós, tá? Ele resolveu gravar hoje, então, às vezes a pessoa fala, o Moisés está gravando, eu não vou falar porque o Moisés está gravando. Não se sinta intimidado, não. Tá? Walter? Eu acho assim, toda vez que bate um desânimo, ou toda vez que você acha que está com muito peso nas costas, eu pelo menos faço esse exercício. Eu lembro assim que por muito pouco o Bolsonaro não foi reeleito. Que se tivesse, eu não sei o que a gente está discutindo aqui hoje. Entendeu? Eu sempre penso nisso, né? A gente até passou por um medo lá, mas eu continuo com medo até hoje. O que eles fizeram, são capazes de fazer, são capazes de fazer até mais do que isso. Se prepararam para fazer mais ainda do que eles fizeram, né? Então, nesse momento aqui, pelo menos a gente está tendo a condição de espernear, né? Porque essa condição ela podia ter sido tirada, né? Hoje a gente está discutindo a condição de espernear, né? O que é espernear? Mais ou menos o que ela estava falando ali do Conselho da Saúde, da questão da participação.
Como é que você traz as pessoas para participar, né? Óbvio que não é só com palavras, né? Tem que ter algum mecanismo que faça com que as pessoas se interessem. A questão da saúde lá, quem estava falando da saúde do Conselho era só o UBS, por exemplo, no nosso caso lá, né? A gente conseguiu reavivar aquilo. Hoje está tendo disputa para a participação na UBS, né? A gente conseguiu reavivar isso, que eu acho que é uma forma. Tem um mecanismo aí que aponta, olha, ali tem um conselho, ali tem um movimento. As pessoas, de alguma forma, enquanto militantes, estão engajadas em alguma coisa, esse é o caminho. Esse é o caminho. E é aquela coisa que a gente sempre fez no passado, né? Cada formiguinha no seu canto fazendo a sua parte. Não tem como a gente querer pensar no macro se você não parte do micro, né? E o micro é aquilo que você faz no seu bairro, na sua escola, no seu sindicato, né? Mas não perder essa perspectiva de que a gente tem que reanimar para a luta, né? Porque tá difícil mesmo. Você tem um meio de comunicação que não ajuda em nada, né? E também esquecer um pouco da luta institucional. Ela existe, está lá, nós ganhamos as eleições. E também tem uma eleição agora para o próximo ano que também dá para fazer um grande debate, porque você tem um candidato a vereador, daí vai ter debate na rua, que também é um bom momento da gente estar discutindo. Então, militante, vamos ter ferramenta para poder espernear, né? E se preparar para a próxima eleição presidencial, que é isso que o Chico Miguel acabou de falar, né? Nós temos que nos preparar para a gente não perder a presidência de novo. E aí, trabalhar e aproveitar as eleições desse ano também. Era isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Eunice, faço parte da Associação da ANSARS, da Toninha. E eu estava vendo assim, que teve essa greve da privatização da Sabesp, né? Eu sou leiga no assunto, né? E a turma votou no Lula. Só que quem privatizou é o Tarcísio. E é o Lula que está tomando tudo isso, né? A culpa é dele. Todo o Brasil inteiro joga a culpa nele. E eu gostaria, se a turma está descontente, por que não poderia fazer um impeachment para tirar o Tarcísio? Não tem como. Só tem maioria na Assembleia. É interessante a fala dela, porque a gente tem que aproveitar o ano que vem e bater bem forte na questão das privatizações. Não só da Sabesp, mas a OAS, por exemplo, é uma privatização que acabou com a saúde. Então a gente tem que levar para a sociedade. É estadual, hospitais são estaduais, a UPS é municipal, certo? Então o pessoal confunde muito isso. Eu, antes de entrar para a saúde, eu era da educação, quando eu entrei, fiquei meio confusa. Mas hoje em dia eu já sei. Só que as OS colocaram um atendimento humanizado, que é o absurdo dos absurdos. Ele olha para você e fala assim: bom dia. Quer passar com qual médico? Não pode te olhar na cara, porque eu não posso te olhar o que você é, tá? Porque você pode ser, ou pode ser, ou pode ser tudo. Se você tiver aquele, eu acho que ele é, mas ele pode não ser, e olhar com aquela cara, você está sendo preconceituoso. Beleza. Você entra no hospital, uma senhora trans que a gente conhece, mandaram ela para o ginecologista. Chegou lá, o médico botou ela para fora da sala gritando. Não perguntaram nem o que a mulher tinha, o que a pessoa tinha. Com que ela cria. Oi, fala, Seba. Um cara muito inserido dentro do Partido dos Trabalhadores. Nem tanto. Uma curiosidade que não quer calar. E aí, quem será o vice ou a vice do Boulos no ano que vem? Quem o partido definir no processo democrático. Mas tem alguns candidatos. Não, quem o partido definir no processo democrático. Gente, não vamos entrar nessa, gente. Vamos. Eu acho importante, porque é sempre assim, quando a
a gente demora muito para se encontrar, a tendência é a gente querer conversar a mais e sobre tudo, né? Mas eu acho que a gente tem que segurar nossas ansiedades um pouco. Eu acho mais importante, de novo, se a gente não organizar como a gente vai fazer até esses debates, né, a gente vai fica um negócio que a gente aqui todo mundo só um minuto, que aqui todo mundo acaba, vamos dizer, falando, né? E a gente não consegue meio organizar. Eu só queria insistir, né, que eu acho que aqui, cada um que sair daqui depois, pensar no seu local, né, o pessoal da associação vai pensar lá na associação, né, a Vila Matilde, o pessoal da Hermelino, Walter Cruz, Zona Norte, o pessoal da cultura, pensar na área da cultura, né, porque a gente tem no início de janeiro, a gente não começar a fazer um papo como a gente tivesse feito primeiro, né? A primeira conversa nossa, que não é, essa não é, nós vamos fazer um planejamento, mas para fazer o planejamento é importante que as pessoas já pensem, já vai pensando no que fazer. Então isso é o que eu queria sair dessa reunião aqui hoje, bem encaminhado, para a gente não perder o foco no ano que vem, né? Para a gente não perder o foco. Estamos conversando com a Alessandra para ajudar em algumas coisas, né? Estamos conversando com várias pessoas para ajudar que inclusive não estão aqui. Não podemos perder o foco. O ano que vem a gente tem que falar, olha, cada um vai fazer o que gostaria de fazer, onde pode ajudar mais, onde pode contribuir mais, e a gente sair com planejamento no ano que vem. Mas vamos pensar antes, tá? Eu só queria retomar isso, porque depois a gente sai daqui sem saber direito, né, o que a gente pensou. Alessandra. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandra. Eu fiquei... Desculpa, você não está te esperando. Não, tá tudo bem. A gente conversa depois. E aí eu estava ouvindo a todas e todos e fiquei um pouco pensando e sentindo por conta de que quando falta trabalho, quando tem a pobreza extrema, quando tem a escravidão, obviamente não tem dignidade, né? E se não tem dignidade, tem fatos como esse que você contou, tem fatos como esse, como você trouxe, né, do refugiado. Tem fatos de muitas dores, de muito sufoco, como a dona Toninha passa, como o Ricardo passa na organização. E eu fico sempre tentando trazer, enquanto comunidade, esse reforço de unir as nossas forças e unir os nossos poderes, né? E, sobretudo, passar conhecimento, porque são trocas. Eu não sei tudo, e ninguém sabe tudo, e nós precisamos nos fortalecer, inclusive fortalecer políticas, para que todos entendam o que é dentro do que de cada espaço, seja da saúde, seja da educação, seja a política partidária, porque há um desconhecimento, uma ignorância total em todas as esferas, né? E por ter essa ignorância, muitas vezes, falta essa dignidade, falta de dignidade, inclusive dos nossos julgamentos. E isso me toma muito da minha vida, do meu espaço, de onde eu caminho. E eu gostaria de me colocar à disposição do grupo. Acho que eu tenho feito isso lá com a dona Toninha, para a gente poder levantar um grupo de mulheres, que é onde eu tenho mais força e é onde eu posso. Hoje, inclusive, tem a Feira das Mulheres lá no Frango. Vocês estão todos convidados, não só para passar, mas, sobretudo, para comprar os produtos das mulheres, senão não vale de nada, né? Então, compre lá, nem que seja um brinquinho ou alguma coisa, porque esse é o intuito, as pessoas precisam sobreviver. E essa é a ideia. Sem a sobrevivência, sem recurso, não tem como, você mesmo disse, Chico, não tem dignidade, né? Então é a nossa base, eu acho que fazer essa luta é a nossa base. Obrigada, viu?
A Cida Dolores aqui. Assim, gente, eu acho que vai pegar fogo mesmo no começo do ano que vem. A gente está no final do ano. Mas existe já um movimento, está sendo encabeçado pelo movimento de saúde da Zona Leste, esse que tanto fez, né, que tanta história de luta tem, esse mesmo movimento está encabeçando uma luta que já está indo para o Conselho Municipal de Saúde, que é para reverter as terceirizações. A gente tem assessoria do Jorge Caiano e estamos com outras pessoas também que estão ajudando a gente aí no processo para ir capacitado para as instâncias devidas e mover as lutas por meio desses canais que a gente tem. Então, nesse momento, está sendo elaborada uma carta, um documento que vai ser apresentado no Conselho Municipal de Saúde, inclusive para fazer um embate com o secretário municipal de saúde. A gente não tem mais informação no momento, mas deve pegar fogo aí no começo do ano. Esse movimento vai, com certeza, acabar nas eleições municipais, né? Vai dar muita, a gente fala assim, muito instrumento, muita ferramenta para a gente brigar. Ok, gente? Tem mais alguém? Podemos encerrar? Podemos encerrar? Talvez no final do ano, se a gente conseguir, vamos fazer uma confraternização, vamos ver uma data. Aê, certo, eu vou ver a data lá, a gente combina com vocês. Lá a gente bebe uma, conversa um pouco. Uma. Só uma. Não, uma. Certo. A gente vai ver, vamos verificar o local. Seu Reginaldo não pode beber, que ele é de menor. Direitinho. Tá? E ó, janeiro, eu só vou ver minha programação lá no Ministério, né? O período de janeiro que eu possa vir, tudo que eu... Quando eu tenho que sair de lá, eu tenho que combinar com o Marinho, né? Quando um sai, o outro fica, né? Mas eu combinar com ele janeiro para a gente fazer aí o nosso planejamento, a gente vê um local que todo mundo possa ficar bem acomodado, com conforto e tal. Eu estou pensando já um local, talvez ali em Pinheiros, ou então ali no centro, com melhores condições. E aí a gente faz o nosso planejamento, tá? Então eu queria dar uma salva de palmas para vocês. Para vocês. Por esse ano, vai ser muito melhor o ano que vem. Valeu!